tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Agrofag. Professor Celso, mais um domingo juntos por aqui, tudo certo com o senhor? Tudo certo, um bom dia a todos que nos assistem. Veja os assuntos que a gente preparou para a edição de hoje, dia 9 de novembro. Olhem só essa paisagem. Ela fica em Boa Vista da Aparecida, no oeste do Paraná. E é nesse cenário que o casal Fernanda e Marcelo pratica o esporte que mais gosta. Os dois vão participar da Night Running, a corrida noturna do City Farm Fag. Primeira vez que eu vou correr lá na Fag, é onde a minha filha estuda, então eu vou curtir aquele momento, eu gosto, a corrida para mim é isso, é curtir, não é só ir lá para pegar um pódio, é superação. O Paraná está colhendo a maior safra de grãos da história. São mais de 46 milhões de toneladas, um recorde. Resultado alcançado graças ao trabalho de agricultores como Cristiano Macanhão. Você vai melhorando, sempre buscando o melhor do mercado, lógico que tem que cuidar muito para não ir dar tiro no escuro, mas acho que a essência é essa, é você sempre buscar inovação. Máquinas cada vez mais inteligentes facilitam o trabalho no campo. Esse pulverizador realiza uma aplicação eficiente e traz economia para o produtor rural. No estúdio, representantes da empresa Stara explicam os detalhes do equipamento. A piscicultura vai ser outro destaque do programa. Vamos mostrar os cuidados com o alojamento de alevinos. A Isa vai falar sobre o cultivo de salsinhas e cebolinhas e também vai ter dica de plantas que se adaptam bem ao sol e vão deixar o seu quintal mais bonito. Professor Celso, o senhor sabe que nós aqui do Agrofag somos apaixonados por imagens, né? A gente sempre gosta de começar o programa com cenas que possam surpreender os nossos amigos do campo. O agro nos oferece isso, imagens sensacionais. Exatamente. E olha só, essas imagens aqui na tela, professor Celso, em meio a essa paisagem maravilhosa. Esses são a Fernanda e o Marcelo, eles são produtores rurais lá de Boa Vista da Aparecida. Na imagem feita pelo nosso cinegrafista, Denilson Martins, é possível ver a lavoura de soja já bem desenvolvida e o alagado lá no fundo. A Fernanda e o Marcelo são praticantes dessa atividade esportiva, a corrida. E sabe por que eles estão treinando assim intensamente, professor? Provavelmente pelo City Farm. Exatamente, os dois vão participar da Night Running, a corrida noturna que marca o início do City Farm Fag. Uma paisagem de tirar o fôlego. Estamos em Boa Vista da Aparecida, no oeste do Paraná. A região, rodeada pelo alagado do rio Iguaçu, é repleta de natureza e também de produção agrícola. A maioria das lavouras na safra de verão tem soja. Nessa área, as plantas foram cultivadas há cerca de 30 dias. Marcelo é o produtor responsável pelo plantio e o manejo por aqui. A gente trabalha mais com soja e trigo, é o que a gente mais gosta de fazer, né? A nossa região aqui é uma região baixa, e aí o milho safrinha aqui, se você não planta ele muito cedo, ele sofre com frio, porque a gente está na região mais baixa, perto do lago, então é mais frio. E aí o trigo e o soja é o que a gente se adaptou mais nas nossas áreas, né? O agricultor usa tecnologias para minimizar os riscos e garantir uma produção mais vigorosa. Essa lavoura aqui é uma lavoura com uma boa fertilização. A gente fez a co-inoculação com 3 produtos, semente tratada, então produtos de ponta, né? Então a gente não pode errar na produção, a gente tem que tentar produzir o máximo para poder ter a lucratividade, porque se você for depender do preço, não está aquela maravilha toda. Então você não pode errar no que depende de você, porque o preço não depende da gente, né? Depende de commodity, soja, bolsa, dólar e tal. Então a gente tem que fazer a nossa parte bem feito e aí no final tudo dá certo. Além da rotina dedicada à agricultura, o Marcelo tira um tempo todos os dias para praticar esportes. Há 5 anos ele começou na corrida e não parou mais desde então. Tudo começou em 2020, na época da pandemia, quando os esportes em grupo tiveram que dar uma pausa. E foi na corrida que ele se encontrou. A responsável por motivar o Marcelo a começar a correr foi essa aí que está chegando, a Fernanda, esposa dele. Ela é professora na rede estadual de ensino e também ajuda no campo.
Como agricultura, eu sou assim, eu gosto muito de ajudar eles a quando me pedem alguma coisa, Fernando, você tem que trazer a saveiro aqui com óleo, ou ajudar eles a trazer alguma coisa que precisa para a lavoura, eu estou aí. Como eu falo para eles, precisando é só me chamar. Eu levo água, levo lanche, levo almoço, o que precisar, eu falo, só me chamar que eu ajudo. A Fernanda começou um pouquinho antes na corrida, em 2019. Foi um pouco desafiador, né? Porque todo o início de tudo que você vai fazer na vida é desafiador. Então eu corria uns 100 metros, caminhava mais 100 e fui me desafiando dia a dia até conseguir correr uns 5 quilômetros sem parar. Isso foi emocionante, foi ótimo e super indico. Um motiva o outro. E nesse tempo muitas conquistas vieram. O casal coleciona medalhas e troféus de provas que vão dos 5 quilômetros até maratonas, com 42. Esse ano consegui fazer a minha primeira maratona em Floripa. Foi e aí show. acho que foi o ápice, assim, agora já estamos pensando na próxima. Até pensei que ele não ia querer mais, porque eu falei, vai desistir. Aí nisso ele chegou, falou, vamos se inscrever para outra? Eu falei, opa, então eu tenho mais um parceiro para mais uma maratona. Depois que você faz a primeira maratona, você quer outra. O cenário do treino também é uma inspiração. Essa é a pista preferida deles. Nela, a corrida acompanha o ritmo da lavoura. A sintonia é perfeita, né? É sensacional. Eu que sou do agro, a gente está correndo no meio das lavouras, a gente está vendo a evolução, aí você passa, o cara está plantando, aí outro dia você está passando, ele já está colhendo. É sensacional. A gente acompanha a evolução da agricultura, né? Da lavoura, É muito bom porque é a minha profissão misturada com o meu hobby junto ali, no mesmo ambiente, entendeu? Eu não preciso sair muito longe para mim estar trabalhando e me divertindo ao mesmo tempo. Entendeu? Você vê a evolução da cultura, que eu queria dizer assim, a cultura é trigo, ela vai crescendo, você Há vai pouco tempo acompanhando. atrás a gente passava aqui, tinha trigo. Agora já tem colheu, soja. daí assim vai. Tem cada cultura sensacional, diferente. Acho que caminha junto, né? O treino acontece todos os dias. O casal faz em média 10 quilômetros. A estrada rural, asfaltada, torna o percurso mais suave. E a paisagem? O final de tarde deixa tudo mais bonito. A lavoura no campo, a natureza e o alagado do Rio Iguaçu. O próximo desafio da Fernanda e do Marcelo está chegando. É a Night Running, corrida noturna do City Farm. Os dois estão inscritos. Por isso, os treinos têm sido focados para a prova que será realizada no campus do Centro FAG. A corrida Night Run vai ser, para mim, né, a primeira vez que eu vou correr lá na FAG, é onde a minha filha estuda, então eu vou curtir aquele momento, eu gosto, a corrida para mim é isso, é curtir, não é só ir lá para pegar um pódio, é superação, fazer uma caminhadinha e correr também, não precisa correr 5, 6 quilômetros direto, corre e caminha também, é maravilhoso. Marcelo, uma prova à noite, uma prova diferente, né? Com uma experiência de luzes toda diferente. Como é que tá aí a sua expectativa? A expectativa é a melhor possível. Quando eu vi o lançamento da prova, a Night Running, no primeiro momento já falei para a Fer, olha, essa prova vai ser legal, porque é do agro, tem tudo a ver comigo, né? E aí a gente amadureceu a ideia, a gente está inscrito, vai participar lá. Vai ser um evento maravilhoso na FAG, que é um centro tecnológico, o melhor da América Latina. Vai ser um evento sensacional. A expectativa é a melhor possível. Que legal, né, professor Celso? É muito bom ver esse casal se preparando, né? E corrida é saúde, né? Sinônimo de saúde, bem-estar, é isso aí. E agora vamos ver na tela a programação do City Farm FAG, professor Celso, que está chegando, né? Começa na quinta-feira, dia 27 de novembro, que a partir das 8 horas da noite tem aí a Night Running, a corrida noturna. Na sexta, então, dia 28, seminários com bovino de corte e bovino de leite, prova dos 3 tambores, a partir das 10 da manhã, abertura dos estandes das empresas parceiras. No sábado, dia 29, a partir das 8 horas da manhã, tem a abertura oficial do City Farm, com a participação aí de autoridades que já estão confirmadas, inclusive o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, além, é claro, de várias lideranças aqui do agronegócio regional.
A visitação nos estandes acontece durante todo o dia, tem várias opções aí, conteúdos de todas as áreas, né, do setor rural. E o final da prova dos 3 tambores também acontece no sábado. Além disso, tem muitas outras atrações. E para você que quer conferir a programação completa, a gente vai deixar o QR Code aqui do site do City Farm e você pode entrar para conferir toda essa programação. O programa Agrofag vai ter um estúdio construído especialmente para o City Farm e eu e o professor Celso vamos estar lá nos 3 dias de evento para receber vocês. E agora vamos falar de salsinha e cebolinha? Confira! No campo ou na cidade, poucos ingredientes são tão presentes na mesa do brasileiro quanto o cheiro verde. A combinação de salsinha e cebolinha segue como uma das hortaliças folhosas mais cultivadas e comercializadas no país, abastecendo feiras, mercados, restaurantes e agroindústrias o ano inteiro. A demanda por cheiro verde é constante. Estimativas de atacadistas mostram que o consumo se mantém estável ao longo do ano, com pico nos meses mais frios e no final do ano, quando o uso culinário aumenta. Para os produtores, essa estabilidade permite organizar o cultivo em escalonamento, garantindo colheitas semanais e oferta contínua. Tanto a salsinha quanto a cebolinha podem ser produzidas o ano inteiro no Brasil, mas respondem melhor a temperaturas amenas. A salsinha pode ser lisa ou crespa, cada uma com preferência de mercado diferente. Já a cebolinha pode ser do tipo comum ou japonesa, esta última com folhas mais eretas e maior uniformidade, bastante procurada para cultivo protegido. O ciclo é rápido, em média 50 dias até o primeiro corte. O produtor consegue realizar mais de uma colheita por canteiro, especialmente no cultivo bem manejado, prolongando o uso da área. Em sistemas tecnificados, como o cultivo protegido e a fertirrigação, o produtor consegue maior controle sobre crescimento, sanidade e intervalo entre cortes, além de folhas mais limpas e uniformes, fator decisivo para o consumidor. Mancha-alvo, míldio, queima das pontas, trips e pulgões são os problemas mais comuns, especialmente quando há excesso de umidade. Monitoramento, espaçamento adequado e uso de biodefensivos são estratégias cada vez mais adotadas para reduzir perdas. Outro ponto importante é o pendoamento, quando a planta floresce antes da hora e perde valor comercial. Temperaturas elevadas, falta de água e estresse nutricional aceleram esse processo. Por isso, o produtor deve manter o manejo sempre regular e optar por cultivares mais resistentes ao florescimento precoce. A colheita deve ser feita nas horas mais frescas do dia, preservando o frescor das folhas. Em seguida, o cheiro verde passa pela seleção, lavagem e secagem, etapas fundamentais para aumentar a vida de prateleira, especialmente no transporte para centros urbanos e atacadistas. No mercado, o cheiro verde é um produto de giro rápido. O preço oscila conforme a oferta regional e clima, mas tende a manter boa liquidez o ano inteiro. Por isso, muitos produtores optam por cultivos escalonados e pela adoção de estufas e sistemas irrigados, garantindo constância de produção, mesmo em períodos de chuva ou calor intenso. Aqui na Fazenda Escola, o cultivo de cheiro verde ganhou um novo formato com a implantação do sistema hidropônico. A mudança trouxe maior padronização das plantas, redução de perdas e colheitas mais frequentes, já que a fertirrigação permite fornecer exatamente o que a cultura precisa em cada fase do ciclo. As folhas chegam mais limpas, uniformes e com menor incidência de doenças. Para quem cultiva em casa, o cheiro verde também é uma excelente opção, pela facilidade de manejo e pelo baixo espaço necessário. Em vasos, jardineiras ou pequenos canteiros, a salsinha e a cebolinha se desenvolvem bem, com sol direto por algumas horas do dia, irrigação frequente e adubação leve. Muitas donas de casa preferem manter o cultivo doméstico para ter sempre folhas frescas à mão para o uso diário. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Obrigada, Isa!
A safra de grãos 24-25 está entrando para a história do Paraná. É que a produção registrada até agora é recorde. Segundo o DERAL, são 46 milhões de toneladas, 1 milhão a mais do que a safra 22-23. O Cristiano Macanhão é um produtor rural paranaense. A propriedade dele fica em Cascavel, no oeste do estado. São 70 hectares de lavoura. Para essa safra de verão, ele dividiu a área e plantou 35 hectares de soja e 35 de feijão. O agricultor não tomou essa decisão por acaso. Foi tudo planejado para que a produção seja a maior possível. O feijão ele é muito mais precoce que o soja, né? O soja ele o ciclo dele é em torno de 100, 110, 120 dias, enquanto o feijão é 80, 90 dias. Então eu vou colher essa safra na segunda quinzena de dezembro, por ali, e vai dar tempo de eu fazer um milho safrinha muito cedo, vai pegar bastante, grande parte ali do verão, então vai ser, bem dizer, um milho verão, né? Nem pode se dizer safrinha, e com isso a produtividade do milho vai lá para as alturas, né? Então eu vou ter uma safra de feijão, uma safra de milho que é praticamente uma safra de verão, safra cheia, e ainda posso ter a possibilidade de plantar um trigo depois desse milho. Então, com essa diversificação, pelo menos na metade da minha área, eu posso fazer 3 safras no ano. É por conta de produtores como o Cristiano que a agricultura paranaense deu um salto de 30% na produtividade de grãos nos últimos 10 anos. Para se ter uma ideia, em 2015, o estado colheu 35 milhões de toneladas. Em 2023, o volume chegou a 45 milhões e 400 mil, um recorde para a época, mas que foi quebrado esse ano, com 46 milhões de toneladas. A soja e o milho representam 89% da produção, com 21 e 20 milhões de toneladas. Mas outras culturas também impulsionaram esse desempenho positivo. O trigo atingiu 2 milhões e 700 mil toneladas, o feijão 841 mil. Também foram colhidas 136 mil toneladas de arroz e uma novidade, o estado teve uma safra recorde de cevada, com 470 mil toneladas. Nós conversamos com o analista do DERAL, Hugo Godinho, para saber quais fatores foram determinantes para esse resultado histórico. Hugo atribui esse número principalmente ao bom desenvolvimento da safra de inverno. Enquanto na primeira safra a gente colheu uma safra que não foi recorde, a gente colheu 24,6 milhões, na safra 22-23 a gente tinha passado de 26 milhões, foi uma safra de certa forma normal, sem um recorde expressivo, porém plantada muito num momento correto, que possibilitou a gente ter uma área expressiva de milho segunda safra. Essa área expressiva de milho segunda safra, por outro lado, ela restringe a área de trigo, mas que é uma cultura que produz menos. Então, nós temos a cultura do milho ganhando área, com uma produtividade de até 6 mil quilos por hectare, e a cultura do trigo perdendo área, mas com produtividades que passam uns 3 mil quilos por hectare. Esse jogo de números aí que foi o principal responsável por a gente ter essa safra recorde esse ano, visto que a gente produziu mais de 17 milhões de toneladas na segunda safra, e com isso teve uma segunda safra muito superior à que a gente tinha observado em 22, 23 e mesmo no ano passado. O analista diz que a safra do último ciclo consolida o Paraná como um gigante brasileiro na produção de grãos. Nós temos uma área menor aqui no estado, né? Não temos a dimensão que tem o Mato Grosso, por exemplo, que é o principal produtor de grãos do país. A gente tem um desempenho muito satisfatório esse ano e consegue se manter como segundo lugar, possivelmente, em termos de oferta de grãos, o que colabora muito, inclusive, para as nossas outras cadeias aqui no estado. Nós somos o principal estado produtor de carnes também, e muitas dessas carnes elas têm como insumo básico, principalmente o milho, e com isso a gente tem uma oferta relevante aqui dentro, com preços competitivos que acabam fomentando essas cadeias também. E se depender de produtores como o Cristiano, a produção agrícola paranaense vai continuar crescendo. A gente tenta sempre acompanhar o mercado e também os exemplos, né? Os resultados aí de novas cultivares que vem lançando no mercado. Por exemplo, o soja ali,
é uma cultivar nova, que é a primeira vez que eu estou plantando. Muito promissora, diz que a produtividade promete muito, então a gente, ano a ano a gente vai nunca parar, né? Nunca parar na mesma. Essa aqui eu gostei, eu vou plantar ela eternamente. Não. Você vai melhorando, sempre buscando o melhor do mercado. Lógico que tem que cuidar muito para não ir dar tiro no escuro, mas acho que a essência é essa, é você sempre buscar inovação. Tá aí, né, professor Celso, as boas práticas agrícolas resultando aí nesse recorde de produção. Isso demonstra que investimento, pesquisa, tecnologia, técnicas adequadas nas práticas da cultura contribuíram para esse sucesso, aliado ao fator climático. O clima também ajudou, isso mesmo. E agora um recado para você que quer participar com a gente do programa, esclarecendo dúvidas, enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e novidades aí da sua região ou sugerindo assuntos para tratarmos aqui. Entre em contato com a nossa equipe no WhatsApp. O número é o 45-3321-3970. Nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, no YouTube e também no Facebook. Participe com a gente. O Paraná é o maior produtor de peixes do Brasil e essa posição só foi alcançada graças à pesquisa, aos investimentos das cooperativas e também dos frigoríficos que atuam no estado. E é claro, o empenho dos piscicultores. Essa é uma atividade que exige muito cuidado, desde o início, com o recebimento dos alevinos. 55 toneladas de tilápia são produzidas por ano em média nestes 5 açudes que ficam na área rural de Toledo, no oeste do Paraná. Este é o seu Luiz Carlos, piscicultor independente que trabalha com a atividade desde 2017. Ele trata os peixes e cuida dos tanques diariamente. Então esse peixe aqui está em torno de umas 500 gramas agora. Em torno de mais uns 2 meses ele já vai para o abate. Mas até as tilápias chegarem a esse porte saudável, seu Luiz precisou dedicar bastante atenção, cuidado e tempo com o manejo. Nossa equipe veio acompanhar de perto o dia de alojamento dos alevinos, que são os peixes em estágio inicial de desenvolvimento. O Adilar é o dono da empresa que fornece os filhotes de tilápia para o seu Luiz. Neste lote são 15 mil, com apenas 28 dias. Bom, esse peixe aqui está com 0,4 gramas, mais ou menos, aproximadamente. A origem dele é da aquicultura Venitus, da linha Copagro, em Toledo. E o transporte, basicamente, é feito nessa caixa de 400 litros, que tem uma oxigenação, essa serpentina com oxigênio, onde que disponibiliza todo o que o peixe precisa para o transporte, né? A transferência dos alevinos é acompanhada pela Daiane, a engenheira de pesca do IDR Paraná que presta apoio técnico à propriedade. Ela diz que as correções no ambiente devem ser feitas antes do alojamento. O preparo dos viveiros ele começa desde a despesca do ciclo anterior, né? Então, despescar, prestar atenção na matéria orgânica que ficou naquele viveiro, fazer a limpeza, obras de conservação que precisam ser realizadas, inspeção de entrada de água, inspeção de telas de fuga dos animais, longe, possíveis infiltrações precisam ser resolvidas aí nesse período entre ciclos de produção, né? Para que esteja tudo pronto e o mais adequado para receber esses animais que vêm. A qualidade da água também é outro aspecto importante. Por isso, alguns parâmetros físicos e químicos devem ser analisados para verificar se o açude possui condições ideais para o recebimento e desenvolvimento dos animais. Quando a gente pensa em ambiência, o ambiente em que o peixe está é a água. Então a gente precisa manter a qualidade de água para que esse animal ele tenha um bom desempenho zootécnico. Então você consegue às vezes produzir bons lotes usando uma ração que não é uma top do mercado, vamos dizer assim, porém mantém uma boa qualidade de água, mas você não consegue produzir bons lotes com uma ração top se a qualidade de água não estiver boa. Então a primeira coisa que o produtor tem que pensar é sempre nos parâmetros de qualidade de água. Os muito importantes são o oxigênio dissolvido, então a variação dele ao longo de 24 horas, né,
O ideal é que seja um parâmetro monitorado constantemente, o oxigênio, saturação do oxigênio dissolvido e a temperatura. A alcalinidade é outro parâmetro importante e aí esses dois vão ajudar na ciclagem dos compostos nitrogenados, né, que realmente impactam aí no desempenho desses animais. Este é o tanque que foi preparado para receber os alevinos. Na fase inicial do desenvolvimento, eles têm baixa demanda por oxigênio. Por isso, os aeradores estão desligados. É por este cano que os peixes são transferidos da caixa para o açude. Seu Luiz também dá uma ajudinha para agilizar o alojamento. O trabalho até pode parecer simples, mas há muita técnica aplicada. Ele vem desde a retirada daquele alevino no tanque onde ele estava, o processo de classificação, contagem, o transporte e o descarregamento. Então é um processo completo. Se esse processo é feito com todos os cuidados, manipulando os animais o menos possível, cuidando para não sofrer escoriações, né? O uso do sal, como preventivo, é bastante utilizado nos manejos, né? E cuidar, por exemplo, para que a água não esteja além da temperatura, também quimicamente não esteja muito diferente. Então fazer a aclimatação, a mistura da água de uma maneira lenta, né? Para que o organismo do peixe consiga se acostumar. Luiz busca seguir à risca as recomendações da engenheira. Este ano a atividade não trouxe o retorno esperado, mas o produtor sabe que o importante é dar um passo de cada vez. Esse ano que passou não foi muito bom não, foi muito peixe no mercado e daí baixou o preço do quilo do peixe, né? E a ração, energia, essas coisas não abaixou, né? Então o lucro foi bem pouco, né? Então eu agora estou com esperança que, como já tem um peixe um pouquinho mais desenvolvido, que vai dar um retorno melhor, né? Eu estou bem esperançoso. Veja agora os preços do mercado agrícola em nossa região. A saca de 60 quilos da soja fechou a semana em Cascavel em R$ 120. A saca do milho, R$ 53 e a saca do trigo, R$ 64. No próximo bloco, máquinas cada vez mais inteligentes facilitam o trabalho no campo. Esse pulverizador torna a aplicação de insumos mais eficiente e isso resulta em economia para o produtor rural. No estúdio, especialistas contam os detalhes sobre o equipamento. É já já. Prepare-se! Em novembro, educação, ciência, tecnologia e negócios se encontram no maior evento agro realizado por uma instituição de ensino no Brasil. Citifarm Fag, 5ª edição. Mais de 60 expositores, leilões de animais, corrida noturna, atrações da cultura rural, premiações e seminários especiais. Venha participar! Citifarm Fag. Evoluir e transformar. Nosso agro realiza. Quem trabalha com o campo sabe que esse é um momento de garantir proteção para o bom desenvolvimento das plantas. Isso é feito com a pulverização, que deve ser realizada não apenas na hora certa, mas também do jeito certo. Esta propriedade tem 266 hectares e fica localizada em Cascavel, no oeste do Paraná. A área foi cultivada com soja e o plantio foi feito em meados de setembro. O Marco Portes é o proprietário da fazenda e explica que a lavoura está se desenvolvendo bem. Tivemos um início de lavoura com bastante chuva, intercalado com 2, 3 dias de sol. Então, nesse momento, ela vem se desenvolvendo bem, as pragas estão controladas. E hoje, nesse momento, nós estamos fazendo a primeira limpa com herbicida, né, para controle de alguma erva daninha que ainda esteja resiliente aí. O combate às ervas daninhas é feito pelas máquinas no campo.
Mas o planejamento acontece em outro ambiente. É nessa sala que o Marco traça as estratégias para o trabalho de pulverização. O pulverizador é o equipamento que mais trabalha numa safra. Não importa a safra que você está fazendo, é o que mais trabalha, né? Porque você tem a dissecação para plantio, você tem a sequencial, você tem a limpeza, fungicida, herbicida. Ele, no final das contas, é o que mais trabalha. Então, quanto mais informação você tiver e essa informação ser coerente, ser fidedigna, ela vai me ajudar na tomada de decisão de todo o processo. As informações do sistema de telemetria permitem o monitoramento em tempo real das operações do pulverizador na lavoura. Elas são integradas a outras tecnologias que o agricultor utiliza, tornando mais eficientes as ações preventivas ou corretivas dos talhões. Esse é um talhão que nós fizemos ontem. Então aqui essas linhas amarelas me refletem como é que é o caminho que foi realizado pelo pulverizador, e as cores, ela me indica, por exemplo, qual é a topografia, ou seja, o mais verde é mais alto, o mais vermelho é mais baixo. Ah, mas e por que isso influencia? Porque no meio dessa área, aqui embaixo, eu até deixei aqui para vocês verificarem, vocês podem verificar que nós temos curvas de nível, né? E as curvas de nível também influenciam na questão do desempenho. Desempenho tanto de velocidade como desempenho do equipamento, né? A curva de nível, você pode tomar uma decisão, se você tem a capacidade de fazer, você pode fazer uma aplicação seguindo a curva de nível ou pulando a curva de nível. O que isso representa no final? Pulando a curva de nível, você pode verificar que aqui nós fizemos ela em linha reta. Isso nos traz uma melhor performance da aplicação, menos arremate, menos sobreposição de aplicação, né? E isso nos traz mais segurança na qualidade da aplicação e também uma rentabilidade melhor, porque eu tenho certeza que o produto que foi preconizado para aquela área vai estar sendo utilizado da melhor forma. O produtor sabe que mesmo com toda a tecnologia à disposição do agro, é preciso entender que o momento certo para realizar o trabalho depende também de outros fatores. Para você ter uma aplicação 100% é muito difícil, porque você tem que ter um equipamento muito bom e as condições têm que estar ideais. No dia de hoje, por exemplo, a gente tem, no meu ponto de vista, uma boa condição. Nós não temos vento, a temperatura já chegou nas mínimas necessárias, a umidade está ok, porque nós viemos de uma semana de chuva. Então, nós temos tudo para ter uma boa aplicação. E o agricultor tem razão. As nuvens paradas sob o céu mostram que o campo está pronto para receber as máquinas. A imagem mostra o pulverizador que será utilizado nessa operação sendo abastecido com a cauda. Esse modelo da Stara tem capacidade para 3.000 litros, o suficiente para realizar o trabalho em uma área de 29 hectares. O Jackson é o consultor de vendas que presta suporte à propriedade. Ele explica que uma das tecnologias do equipamento é a barra central, que garante mais eficiência à aplicação. Justamente, por ela trabalhar no meio da máquina, ela vai acompanhar as ondulações do terreno, né? Como a gente comparar aí com uma barra traseira, antigamente nós tínhamos máquinas com barras traseiras também. Quando você vai acompanhar, né, pular as curvas de nível, como a gente costuma dizer, a barra traseira acaba saindo longe do alvo, né, da cultura que está estabelecida no local, e ela acaba perdendo um pouco a amplitude do leque, ou até não aplicando nesse local onde a barra vai se distanciar muito da altura de aplicação ideal que ela teria que estar no momento ali. Dentro da cabine, o operador do maquinário não está sozinho. Com ele tem muita informação. São os mapas que orientam o trabalho. Essa máquina, ela contempla a possibilidade de receber mapas prontos, né? Então, no caso aqui, o cliente ele faz voos de drone e insere os mapas diretamente no pulverizador. Então, acontece isso mais em infestação de inseto, ele costuma fazer isso com mais frequência. Então, ele consegue localizar onde estão as manchas, maior frequência de insetos ali, né? Com maior número de infestação, né? E ele consegue localizar direto lá no pulverizador. Então, ele envia justamente até pela telemetria esses mapas e lá no real o pulverizador vai identificar e com esses dados que foram enviados do mapa para ele, ele vai fazer a leitura e a pulverização somente onde estão os focos de infestação desses insetos, né?
O sistema bico a bico faz o desligamento automático de aplicação no momento em que identifica uma área onde a cauda já foi inserida, evitando a sobreposição e eliminando o desperdício de produtos. E a linha dupla de pulverização também oferece mais recursos ao produtor. Hoje nós temos 2 bicos em uma linha apenas de pulverização, onde eles vão trabalhar simultaneamente. Como vai funcionar esse trabalho simultâneo? Digamos que a gente dite lá para a máquina que o primeiro bico vai trabalhar com determinada vazão e ele vai acionar de 0 a 5 km por hora, por exemplo. Então esse bico vai acionar nessa determinada velocidade para manter o aspecto de gotas padrão e garantir uma vazão de aplicação desejada pelo operador. A partir daí, digamos que de 5 a 10 km por hora, essa taxa tem que manter o mesmo padrão e eu preciso manter o aspecto de gota, então eu vou desligar aquele primeiro bico automaticamente, né, a máquina faz isso, e aciona o segundo bico dessa linha, onde ela vai trabalhar ali, por exemplo, em uma faixa de 5 a 10 km por hora. A partir desse momento, como a gente varia muito a velocidade na hora da aplicação, principalmente para as nossas áreas serem um pouco mais irregulares, né? Então, no meio do talhão onde eu consigo dar um pouco mais de velocidade para essa máquina, esses bicos podem ser acionados simultaneamente, onde, por exemplo, eles vão trabalhar ali talvez de 10 km por hora para mais, mantendo o mesmo aspecto de gotas e mesma taxa de aplicação. Então, o sistema de dupla linha é muito importante nessa situação de aplicação. As vantagens de tanta tecnologia reunida se refletem no bolso do produtor. Michael Portes explica que investir na qualidade da pulverização também faz parte de um planejamento de trabalho. O principal motivo foi trazer tecnologia para dentro da Agro 5.0, que é o que a gente queria fazer, né? Ele nos trouxe tecnologia, telemetria, sistema de corte bico a bico. Então todos esses elementos eram o que a gente estava precisando no momento para conseguir utilizar, unir, né, a qualidade do produto, qualidade de aplicação, tecnologia, informação, tudo no mesmo produto. O que ele nos trouxe aqui direto para a lavoura foi ter uma pulverização mais homogênea, com mais qualidade e com uma melhor performance. Em termos de economia, você tem uma avaliação a respeito disso? Em torno de uns 30%, 25% aí de redução, dependendo da lavoura e da safra. Vamos continuar falando sobre esse avanço na pulverização aqui no estúdio? A gente recebe então a equipe da Macforte, concessionária Stara, aqui com a gente, nossos parceiros, Jackson Degeroni, consultor de vendas, está aqui. Seja muito bem-vindo, Jackson. Nós que agradecemos o convite. Muito bem, o Michael Fernandes também, gerente da loja. Seja muito bem-vindo, Michael. Muito obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos aqui falando aí dessas tecnologias agora para pulverização que vocês trazem, que a Stara tem aí já a tradição, né? Jackson, você que acompanha então o Marco Portes e sabe como ele pretende sempre investir no que há de novo nas tecnologias. Hoje a pulverização ela vem com um incremento muito grande aí, né? É a agricultura 5.0? Justamente. Hoje a agricultura 5.0, como a gente vem presenciando aí, busca cada vez mais tecnologia, né, integração de máquinas, sistemas. Então, hoje o que a gente busca é sempre manter esse padrão de tecnologia para os nossos clientes, nossos produtores, né? Então, o nosso, inclusive, cliente Marco Portes aí, temos mais de ponta aí na parte de tecnologia de pulverização, né, de aplicação. E esse é o momento, né? Ou a gente dá uma andada ali no campo, né, professor Celso? Passa aí pelas estradas, pelas propriedades, e a gente vê muitos pulverizadores. Esse é o momento da pulverização, né? Michael, então o produtor agora está buscando realmente ter mais eficiência nesse momento da operação. Ah, com certeza. Essas máquinas, elas têm uma responsabilidade muito grande para que essas culturas venham produzir. Nós temos dados assim, onde essa máquina, dependendo da cultura, ela entra de 4 a 7 vezes, né? Pensando no soja, no milho talvez um pouco mais. Então, ela precisa estar afiada para poder fazer um trabalho e que consiga então entregar um resultado de lucratividade no final da safra para o produtor. Nesse show rural Copravel, vocês apresentaram uma máquina diferente, né? Apresentaram uma máquina fantástica, né? Podia falar um pouquinho dela para nós? Exatamente.
A Stara, ela tem um lema onde nós falamos que é evolução constante. Isso é o DNA da Stara. Ela não para, ela está sempre inovando, trazendo soluções inteligentes para o produtor. E realmente o show rural tem sido uma vitrine para a Stara, para nossos produtos. E aí a gente pode trazer um detalhe, né, muito importante aí do pulverizador que o Marco utiliza lá, que tem a característica da barra central. Então eu queria que você comentasse, Jackson, essa é realmente uma diferença que vai fazer aí, vai trazer um resultado assim mais específico no campo? Qual é a vantagem de você ter uma barra central? Realmente, Antoniela. Hoje as nossas máquinas nós somos a única marca que contempla o pulverizador com barra central, né? Então, quais são os ganhos que o produtor tem com essa barra central? Ele consegue ter uma estabilidade de barras maior, principalmente pensando nos nossos terrenos aqui, né? A gente trabalha com curva de nível, né? E também um maior tempo de aplicação no alvo. Então, como ele não vai sofrer tanto com as ondulações do terreno, a gente tem um dado ali que consegue até 58% do tempo a mais do produto chegando no alvo correto que ele precisa ser depositado lá, que é a lavoura ou o inseto, né, onde ele vai ser aplicado. A distribuição do peso também do equipamento vai dar mais estabilidade? Justamente, também reflete nisso, né? A máquina está distribuída o peso 50% no rodado dianteiro e 50% o eixo traseiro. Então, como a gente vem passando aí por uns dias chuvosos ultimamente, né? Facilita essa tração dele também, né? Então eu vou conseguir entrar com a máquina, por exemplo, um pouco mais cedo na lavoura e poder aplicar com mais antecipado ali, né? Com mais eficiência também a aplicação. E só aproveitando para já falar desse tema, a gente teve muita chuva na nossa região nos últimos dias, né? E, Maicon, você comentava dessa possibilidade de entrar mais cedo, as curvas de nível às vezes mais carregadas ali, né? Com volume de água, essa máquina já vai conseguir ter um desempenho melhor? Exatamente. A Stara pensou em cada detalhe, né? Quando foi construir essa máquina, pensando na região sul do Brasil, onde nós temos o maior declive, né? Em algumas áreas. Então, os pontos onde a Stara trabalhou seria então na tração inteligente. A máquina, ela tem um sensor que identifica a velocidade de todas as rodas, no caso as 4, né? E cada roda, ela então está recebendo o fluxo de óleo necessário para que ela vença o obstáculo, para que ela venha subir o poder de rampa. Então, isso junto com a barra central, essa inteligência que foi trabalhada na máquina, ela entrega uma performance muito boa, atendendo então diferentes tipos de relevo e trazendo então uma possibilidade de entrar mais cedo, quando então se trata do tema, né, chuva, né? Então essa máquina atende muito bem a nossa região, por ela ser projetada para isso. Essa máquina que vocês têm aí, essa barra central, essa distribuição de peso, ela vai possibilitar menos flutuação assim, né, vamos dizer assim, da barra, dando uma qualidade melhor na aplicação? Seria isso? Isso. Exatamente. Né? Hoje, principalmente a nossa região, quando a gente vê muito produtor aí pulando as curvas de nível, né? Quando a gente tem a barra traseira, quando ele vai passar por esse obstáculo ali que é a curva, a barra traseira acaba levantando um pouco mais e quando ela está dentro da curva, talvez perde a amplitude do leque de aplicação, né? Então, a barra central, como ela vai estar no meio da máquina, a gente costuma brincar, né? Andar de ônibus ali, o ponto mais confortável do ônibus é no meio no meio, né? Então, a barra central veio desse dizer, né? Então, você vai ter uma copiagem melhor das ondulações do terreno sem ter amplitude, sem ter variação ali na barra ao longo da aplicação, né? E a tecnologia chegando no campo, né? Uma das coisas que nós conversamos em office aqui, eu acho que vocês poderiam comentar, é sobre o suporte técnico. Vocês têm um forte suporte técnico, né? Isso. A Stara, ela tem 65 anos, completou agora. E quando, no ano de 2009, iniciou a ideia de trazer, então, concessão nessa marca. Então, existem outras empresas que já nomeadas como concessionária, então nós não tínhamos esse sistema de concessão. E a Stara implementou isso para sua marca e tem trazido muito bom resultado, de estar perto do cliente. Então, nossos pontos de vendas hoje, distribuídos pelo Brasil, nos aproxima do cliente. Então, além disso, nós temos um outro item chamado Conecta. É um suporte técnico remoto.
Então, nós temos hoje um monitor que ele permite a conectividade, onde de dentro da indústria é possível fazer então a calibração, a regulagem. Isso faz com que nós tenhamos menos tempo de máquina parada. A disponibilidade para o produtor da máquina é maior. Então, a Stara trabalhou muito forte para trazer isso nas nossas máquinas e está, então, atendendo muito bem esse quesito de poder estar perto do cliente. Só complementando. Se eu estiver aplicando lá no campo, tiver um probleminha e eu tiver conectividade, vocês respondem na hora? Exatamente. Esse é um ponto. A máquina ela pode receber, então, um chip com dados, né, telefonia. Imaginamos que não tenha Wi-Fi, então o chip vai fazer com que essa conectividade exista. Então, a máquina está preparada e, tendo essa conectividade, o acesso remoto em tempo real vai ter uma resposta. E o bacana disso é que os dados que nós temos, 84% dos problemas ou das dúvidas são solucionadas. Isso tem feito nós pensar melhor sobre isso e acreditar que foi uma assertividade, porque, sendo assim, esse trabalho todo desenvolvido está dando resultado. Exemplo prático disso, né, Jackson, se você quiser comentar, às vezes a tela está identificando que uma peça precisa ser ajustada ou é realmente um problema com a conexão ali, né, GPS, enfim, como é que foi isso que aconteceu durante essa semana mesmo que você comentava? Justamente, nós tivemos um caso de uma falha de sinal, né, de correção de sinal no equipamento, né, de um produtor, onde ele achou que teria que acionar a nossa equipe técnica, né, para eles estarem pessoalmente, ali, presencialmente, resolucionando o problema. E no final das contas, só com acesso ao Conecta, tempo de 3 minutos ali aproximadamente, o pessoal acessou a máquina, identificou que era só um ponto de calibração realmente no pulverizador, ajustou para ele, então dentro de 3 minutos ele já estava realizando a aplicação, que talvez se fosse aguardar os técnicos chegarem até a propriedade, ele talvez perderia ali 1 hora, 2, né, com a máquina parada, sendo que é uma coisa fácil de ser resolucionada. Sinônimo de economia, né? Justamente. E além disso, em relação à capacidade que esse equipamento tem, o Imperador de 3.000 litros, o que isso representa, né, em tempo de operação, para que ele não precise reabastecer? Essa capacidade tem sido interessante aqui também para a nossa região? Sim, uma capacidade muito interessante, né? De acordo com o nosso terreno, é o que comporta muito bem. Acima disso a gente já vê que talvez sofra um pouco mais, mas 3.000 litros está sendo ideal para trabalhar nas propriedades. E pelo tamanho de barras que ele consegue alcançar, né, até 36 metros, nós temos produtores aí que conseguem aplicar uma faixa média aí de 100 alqueires por dia, claro que dependendo da taxa de aplicação deles, né? Então é um rendimento muito bom, né, para estar trabalhando, principalmente como a gente já comentou, em épocas que eu preciso ter uma eficiência maior por conta de uma chuva ou qualquer coisa nesse sentido, né? Uhum. Temos também uma coisa interessante que a gente notou, ela evita a sobreposição de jatos, né? E se você alterar a velocidade, ela aciona mais um mecanismo que vai regular a aplicação. Poderia explicar isso para o público? Legal. Essa tecnologia, a Stara conseguiu disponibilizar nas máquinas dela por um fator muito importante, que é onde ela desenvolve a máquina, mas também a tecnologia. Ela tem o controlador sendo próprio dela. Nosso equipamento hoje, chamado Topper 5500, ele tem a capacidade de fazer, então, com que essa tecnologia funcione nas nossas máquinas. O sistema do bico a bico, ele proporciona uma economia de 5% ou até mais em algumas áreas. Conforme o tipo do talhão, ela pode passar de 5%. E isso tem sido muito significativo, porque a agricultura, ela tem essa necessidade de sustentabilidade, né? Então, nós, com essa máquina, conseguimos acessar alguns clientes a qual outrora não olhava tanto para a Stara, mas que esses componentes, com essa tecnologia, eles então se tornaram cliente da Stara. Você comentou sobre a questão da linha de pulverização dupla, né? Ela tem a possibilidade de variar velocidades baixas até altas velocidades para tratar-se de rendimento, sem que ela perca a eficiência, sem que ela perca a qualidade da aplicação. Na nossa região é muito bem aceito essa tecnologia por conta de ter
áreas onde pode variar a velocidade entre, vamos imaginar, de 5 a 10 ou de 10 até 20 km por hora. E essa tecnologia é justamente para que você tenha em baixa velocidade um aspecto de gota com qualidade, a qual o produto exige e a planta necessita, e altas velocidades. Então, essa tecnologia, ela vem de encontro com a nossa realidade e está sendo muito bem aceita. Olha que interessante. E todas essas tecnologias, né, o público vai poder ver durante o City Farm. Então, né, nos dias 27, 28 e 29, vocês vão estar aqui na FAG para mostrar tudo isso. Então, já deixamos o convite para o público, né, Jackson? Isso, a gente deixa o convite. Quem puder estar participando com a gente aqui, nós vamos trazer muita tecnologia para apresentar para o pessoal. Parte de pulverização, plantio, distribuição. Vamos estar com uma ampla linha de equipamentos ali para poder apresentar o que a Stara tem e faz melhor, que é a tecnologia. Esclarecer todas as dúvidas, entrar em contato aí com os produtores, né, Michael? Vai ser muito bom. Ah, com certeza. Nós estamos felizes por poder participar mais uma edição e tem sido uma vitrine, como outras feiras no Brasil, para que nós possamos mostrar o trabalho da Stara, a qualidade dos produtos. Então, todo produtor, todo cliente que vier até o City Farm vai poder, então, estar conhecendo um pouco mais dos equipamentos da Stara. Com certeza. A gente agradece a participação de vocês aqui e até uma próxima. Até a próxima. Até. E agora vamos acompanhar como fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na nossa região. Depois da atuação de um sistema de baixa pressão que se aproximou do oeste do Paraná e causou chuvas e vento intenso em várias cidades, hoje o tempo fica estável por aqui. Só que as temperaturas caem hoje e no restante da semana também por conta do avanço de uma massa de ar seco e frio. A mínima em Cascavel é de 13 e a máxima 25 graus. Amanhã segue com sol e a mínima de 15, já a máxima 27. Na terça-feira, o tempo fica estável, com temperaturas entre 16 e 27 graus. Na quarta, a chuva vem novamente para a cidade, com algumas pancadas ao longo do dia. O CIMEPAR espera 8 milímetros e os termômetros variam dos 19 até 28 graus. Na tela agora, o tempo em Guaíra. Hoje tem sol e céu claro, mínima de 15 prevista e máxima de 28. A temperatura sobe gradativamente. Na segunda, a oscilação é dos 18 aos 28 graus, ainda com estabilidade. Na terça, a mínima é de 19 e a máxima 29. Para quarta-feira, também tem indicação de chuva, segundo o CIMEPAR. São esperadas algumas pancadas. As temperaturas ficam entre 22 e 29 graus. Agora vamos a Foz do Iguaçu, que nesse domingo conta com temperaturas mais frescas nas primeiras horas da manhã. Ao longo do dia, elas podem variar dos 18 aos 28 graus. E tem sol, que continua na segunda-feira e na terça. As temperaturas seguem amenas e não passam dos 29 graus. Já na quarta-feira, fica com um tempo mais instável e possibilidade de chuva leve. Os termômetros ainda seguem nessa média. Podem variar dos 22 até os 29 graus. Depois do intervalo, tem dica de plantas para o quintal. É daqui a pouco. Prepare-se! Em novembro, educação, ciência, tecnologia e negócios se encontram no maior evento agro realizado por uma instituição de ensino no Brasil. City Farm FAG, 5ª edição. Mais de 60 expositores, leilões de animais, corrida noturna, atrações da cultura rural, premiações e seminários especiais. Venha participar! City Farm FAG. Evoluir e transformar. Nosso agro realiza. Quem gosta de ter um jardim bonito sabe que escolher as plantas certas faz toda a diferença, principalmente ao ar livre e com o sol direto o dia todo. A nossa parceira do programa, a agrônoma e paisagista Fernanda Menegusso, traz dicas de espécies que resistem bem ao sol e deixam os jardins mais verdes e bonitos, principalmente agora com o fim do ano chegando. O
fim de ano está chegando e hoje a gente vai trazer aqui para vocês algumas opções para deixar aquele espaço no seu quintal, na sua propriedade rural ainda mais bonito para receber as visitas agora nas férias, para curtir com a família. E é claro que a gente veio pedir as indicações da Fernanda, que é agrônoma, paisagista, sempre nos ajuda aqui com dicas de plantas. Fer, então a gente tem aí várias opções para sol pleno, né? Essas aqui podem ser todas então cultivadas direto em sol. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Isso mesmo, Antoniela, essas opções que eu trouxe aqui para vocês são para sol pleno, principalmente para canteiros, depois a gente vai ver algumas outras opções, mas para canteiro, para deixar aquele cantinho especial, arrumadinho, né, para o final de ano, que inclusive já está batendo na porta, né? Tá chegando. Tá chegando. Eu vou começar por essa daqui, que ela se chama Iresine, e ela chamou muita atenção, olha como é que é a cor dela, né? Um tom vivo, Linda. né? Um vermelho, né? Um vinho vivo, né? Que normalmente está acostumado com as plantas no tom verde, né? Então, se eu quero trazer uma cor diferente para o meu espaço, pleno sol, Iresine. Quanto mais sol ela tiver, mais vermelho, mais vivo fica as folhas dela. Na sombra ela acaba perdendo essa característica dela, tá bom? Então, para canteiras que é uma opção bem interessante. A gente planta, pode ser um maciço que a gente chama, né, com várias mudas dela. Posso estar misturando com algumas outras opções de tamanhos diferentes, mas ela chama muito atenção pela cor dela, principalmente, tá? E quanto mais, então, a luz solar, mais vai ficar esse brilho vermelho. Assim. Isso, mais destaque, mais chama atenção o vivo dela, o vermelho, tá? Então, no sol ela fica muito destaque. Essa aqui, Antoniela, outra opção que a gente chama de coléus. Dá uma olhadinha, ela parece um veludo. Pega na folha dela para você ver. Nossa, ela tem uma textura bem aveludada mesmo. Tem, aham. E daí a gente tem diversas cores dela. Nessa bandeja aqui eu tô com mais verde e vermelho. Mas eu tenho variações, até de borda de folha, se você reparar, ela tem também algumas variações, tá? Então, eu posso trabalhar ela sol pleno, ela gosta de sol pleno. Ela parece assim pequenininha, depois ela fica mais alta, ela chega aí nos seus 30, 40 centímetros de altura. Ela tem uma floração, mas que não tem assim uma importância ornamental. O que chama mais atenção dela são a questão das folhas. As folhas mesmo. Os formatos, as cores, os desenhos, né? Porque cada uma tem um desenho, parece que foi pintado à mão, eu brinco, né? Então essa aqui é uma espécie bem legal para trabalhar canteiro também. E aqui no teu quintal você até tem algumas opções que já estão um pouco maiorzinhas, né? Tenho, porque eu sou fã do coléus, então quando eu posso utilizar no paisagismo ou que nem usei aqui na loja, né? Eu gosto, ela é bem interessante, uma opção legal para utilizar, justamente por essa brincadeira das cores, né? Linda e mesmo. Conforme ela vai se desenvolvendo depois, você vai acompanhando também as variações na folha, né? Então, sol pleno, quem quer dar uma corzinha diferente, fugir do verde, coléus, também é legal. Mais uma opção. Mais uma opção. Aí a gente falou de mais de folhas, né? E quem quer trazer um pouco de flor para o jardim também, pleno sol, para o verão, e que não seja uma flor que é de época, digamos assim, que eu vou ter que trocar daqui a pouquinho, a lantana é uma opção bem legal. Além de ela ser uma planta mais duradoura no jardim, pleno sol, ela é uma planta muito rústica e fácil de cuidar. E ela tem ainda um detalhezinho nela, que ela atrai borboletas para o jardim. Olha! Então, quem gosta de ter ali os bichinhos, né, as borboletas, principalmente borboletas, beija-flor também gosta, né? Até pelo formato da flor dela, né? Que tem como se fosse um caninho, né? Facilita ali para o beija-flor. Já vai atrair as borboletas, beija-flores. Beija-flor, né? E eu tenho uma variação de cores dela também. Então, aqui eu estou mostrando para você a branca, né? Uma cor mais neutra, mas eu tenho ela laranja com amarelo, tenho o pink com um pouquinho de amarelo e também tenho o branco com o centro amarelinho. Então tem várias cores dela e é uma planta fácil de cuidar e sol pleno com flor. Perfeito. Ótima opção. É uma ótima opção para canteiro e também para vasos. Dá para cultivar em vasos também, mas no canteiro a gente consegue ver o desenvolvimento pleno dela, né? Porque ela se alastra, ocupa bem o espaço, tá? E fácil de cuidar. Essas outras opções que eu vou te mostrar agora, uma delas é uma planta pendente que a gente chama, tá? Que é o gerânio pendente. Eu vou trazer ele mais perto da gente aqui, para te mostrar a flor dele, olha só. Então, ele vai pendendo, né? Ele vai ter esse movimento que vai ficar caído. Então, eu posso ter ele pleno sol, posso pendurar na área de casa, né? Na varanda, posso ter em vaso pendurado, posso usar ele como acabamento dos vasos maiores, então posso até fazer uma borda, né? Dos vasos, Sim. Jardineira na janela. Então, uma opção bem legal, com flor, para sol pleno, tá?
As folhas já são muito lindas, mas as flores, elas vêm inclusive em conjunto assim, né? Elas brotam juntinhas. Elas brotam juntas e você observar, ó, essa aqui é um branco com um pintadinho de rosa no meio, né? E assim, as cores das flores delas também são muito variadas. Então, posso ter um vermelho intenso, posso ter um bordeaux, posso ter o branco, pink. Então, tem várias cores, amarelinho. Então, tem várias cores que eu posso ter com os gerânios. E ela sempre está florindo, ó. Aqui está saindo mais uma flor, aqui ela já está florindo. Maravilha. Essas aqui também flores, né? Essas são flores também, só que essa é uma trepadeira. Então eu vou plantar ela, posso plantar no canteiro e conduzir ela para subir numa cerca, num pergolado, né? Então uma opção ali para a área de lazer. Mas também está bem alta a gente utilizar ela em vasos. E eu fazer uma composição numa bacia, né? Então misturar as cores e podando as pontas dela, né? Então você pode ir cortando aqui os galinhos para deixar ela mais compacta. Você pode fazer essa poda e daí vai determinar o teu objetivo, né? Isso, a de altura que você quer deixar ela. Mas ela originalmente é uma planta trepadeira. Então uma cerca, um pergolado, Para tutorar ela, às vezes é legal colocar aqui um cabinho para dar sustentação. Se você quiser conduzir ela no chão e até ela chegar onde que você vai enroscar ela ali para ela se desenvolvendo, pode colocar assim um tutor para ir guiando ela, tá? Ó, aqui a gente consegue observar um ramo mais comprido dela. Vamos desenroscar ela aqui. Ó, esse daqui, vamos imaginar que ela está plantada no chão, eu já vou enroscando ali, ajudando ela a subir. Já vai dando essa sustentação. Esse aqui é um exemplo de como que ela vai ficar quando estiver ali no canteiro. Ela vai se enrolando. Perfeito. Então, trouxemos aqui, para quem está em casa, né? Vocês podem, então, aí usar da criatividade. Claro que o manejo também vai depender muito da realidade aí, do clima, do solo de vocês. Dá para pesquisar na internet. E, claro, a Fernanda vai deixar aqui as redes sociais dela para vocês que têm alguma dúvida, querem esclarecer aí alguma pergunta, ela está à disposição, né, Fer? Isso mesmo. Muito obrigada, Antoniela. E não é por falta de opção que as casas não vão ficar bonitas nesse final de ano, tá? Qualquer dúvida, eu fico à disposição também. Quem quiser vir visitar o nosso espaço, me chamar no Instagram ou no WhatsApp, fico aí à disposição. Os arrobas a gente vai deixar aqui na descrição e a gente te agradece mais uma vez por receber a nossa equipe, por toda aí a sua atenção com a gente, Fernanda, e até uma próxima. Até a próxima. Confira como fecharam os preços das proteínas animais essa semana em nossa região. A arroba do boi gordo, R$ 323,70, segundo o CPEA. O quilo do suíno, R$ 6,65 e o quilo do frango, R$ 4,32. Hoje a gente começa o nosso quadro aqui das redes sociais com uma indicação de oportunidade de trabalho. A Copavel inicia a contratação de 750 pessoas, para trabalhos temporários no show rural. Então, para você fazer a sua inscrição, tem 3 maneiras aqui. Presencialmente, na Agência do Trabalhador de Cascavel, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, no setor de recrutamento da cooperativa, em frente ao autódromo, às quartas-feiras, das 8 da manhã até às 5. Parque do Show Rural também, você pode ir até lá no Parque de Exposições a partir de dezembro ou então pelo site showrural.com.br na seção Trabalhe Conosco. Tá aí uma oportunidade, preparativos para o Show Rural começando. Seguimos aqui, temos a indicação também de que amanhã, às 7 horas da noite, tem aí o 6º Seminário de Perspectivas do Agronegócio, Bioinsumos, Potencialidades e Desafios. É um evento organizado pela UniOeste de Toledo, vai ser lá no auditório da instituição, com a participação da Amália Cristina, diretora da área de biológicos da CropLife Brasil, e também do Marcelo de Godoy Oliveira, que é CEO da Simbiose, empresa brasileira e líder no setor de insumos biológicos. Então aí fica o convite para participar desse evento, um tema tão importante, um tema tão presente, principalmente falando aí em COP30, professor? Seguimos aqui, então, o simpósio sobre nutrição inteligente para a saúde intestinal e máximo desempenho animal. 12 e 13 de novembro, durante essa semana, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Então, você pode ver aí mais informações, fazer a sua inscrição no QR Code que está na tela ou entrar em contato no telefone que está aqui também. DDD 19 3255 8500 ou 3254 1554. Olha só, temos também aí a indicação da Feira Internacional da Mandioca, 25 a 27 de novembro em Paranavaí, da 1 da tarde até as 8 horas da noite. As inscrições estão abertas e você pode entrar no site e garantir a sua vaga.
Seguimos então aqui com a indicação do Sindicato Rural de Cascavel, junto com o Sistema FAEP-Senar, Supervisor Espaço Confinado. É um curso aí, né, para segurança do trabalho e uma qualificação com certificado gratuita. 17, 18, 19, 24 e 25 de novembro, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Telefone para contato é o 45999420063. É com essa dica aqui que nós fechamos as redes sociais. Professor Celso, obrigada pela parceria. Nos vemos domingo que vem. Boa semana para você, boa semana a todos. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo AgroFag. A gente se vê.